O microgerenciamento não é o problema. Na verdade, ele pode até ser a solução. Antes de começar a destrinchar esse assunto para vocês aqui que estão assistindo, eu vou explicar o motivo de estar trazendo esse vídeo para vocês. No meu vídeo anterior, muita gente me questionou e não conseguiu entender porque eu citei o microgerenciamento e falei que era uma coisa boa e poderia explicar no vídeo futuro, e muita gente ficou se questionando e realmente ficou uma coisa um pouco mal compreendida, e eu decidi gravar esse novo vídeo aqui para explicar para vocês. Antes de começar, eu me chamo John Doe, tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas, no mercado financeiro, na área de telecomunicações, mídias e tecnologia um pouquinho também. Já trabalhei, já tive oportunidade de gerir algumas empresas no ramo da tecnologia. Bom, sei programar um pouquinho, então eu posso conversar sobre programação com você, programador, que acha que microgerenciamento é uma coisa ruim, trabalho home office é o melhor dos mundos e tal, aquela coisa toda que a gente já sabe que esse pessoal da área de programação vem trazendo aí no LinkedIn, alguns influências da vida, mas isso não vem ao caso, é coisa para um vídeo futuro, eu posso falar se você que está assistindo aí quiser, ok? Essa é a apresentação. Se você está sendo a primeira vez que está chegando nesse canal, saiba que o canal do John Doe, o Bom Gestor, já existiu e ele caiu. Eu tive que, enfim, remontar por falar muitas verdades. As pessoas acabam não gostando muito e acabei tendo que criar esse novo canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, clica no hype para me ajudar a hypar os vídeos e a gente trazer as verdades que às vezes são inconvenientes para algumas pessoas, principalmente as pessoas do mercado financeiro. Não gostam de ouvir as verdades que eu digo por aqui. Vamos lá então, vamos destrinchar um pouco sobre as mentiras que andam contando para vocês, principalmente os novos gestores, os gestores que estão há mais tempo. As pessoas, alguns players do mercado têm tentado dissuadir vocês a serem um pouco mais brandos, a serem pessoas mais bondosas, menos microgerenciamento, deixar mais liberdade. Tudo isso eu vou colocar eu vou jogar por terra todos esses argumentos fantasiosos que muitos desses players, muitos desses influenciadores têm utilizado por aí. Então vamos lá, o microgerenciamento, ele não é excesso de controle, como muita gente quer colocar na cabeça de vocês. Ele é parte do processo, ele é busca por previsibilidade. E o que é isso? Às vezes você vê um Joãozinho que está ali no canto, ele às vezes está um pouco cabisbaixo, ele não quer entregar muito, você já começa a ter uma noção do que ele pode representar um certo risco para a empresa. Então você já coloca ele numa lista. Pode ser uma lista de pessoas que podem ficar na próxima promoção, ou uma lista de pessoas que podem vir a ser participar de uma certa contenção de despesas futuras. Então a previsibilidade é boa para as finanças, é boa para que as empresas consigam respirar de forma saudável e elas consigam entender quais são os seus pontos fracos e fortes. E os colaboradores podem ser esses pontos fracos e fortes, né? Como dizem o pessoal da segurança, e não sou eu que digo, a galera da área de segurança, cyber security. O pessoal do cyber security, o que eles costumam dizer? Que o ponto mais fraco nas empresas, na questão de segurança cibernética, não são os programas, não, são as pessoas. As pessoas é que são as fraquezas das empresas. Então uma pessoa desmotivada, uma pessoa que está mal, ela está para baixo, se você não consegue trazer essa pessoa para você, ela vai te causar um problema, ela pode ser uma brecha. Ela pode ser uma proposta de fora, de alguém que queira investigar a sua empresa, alguém que queira fazer algum tipo de espionagem industrial. Então, preste muita atenção. Se essa pessoa está desmotivada, está no cantinho dela, e você não fizer um microgerenciamento, uma microgestão dessa pessoa, ela pode ser a porta de entrada para destruir a sua empresa por dentro.
E não sou eu que estou dizendo isso. Isso é um argumento do pessoal de segurança. Eu consulto muito o pessoal de cybersecurity da minha empresa. São pessoas muito bem remuneradas. Eles jamais reclamaram sobre microgestão. Pelo contrário, eles gostam que eu fique próximo, que eu explique para eles todos os procedimentos. Gostam do pessoal de compliance. Em todas as pesquisas que eu fiz, em todas as minhas empresas, eu jamais tive menos de 90% de aprovação da microgestão, do compliance, do time de governança. Eles gostam, eles sabem que isso é importante. São pessoas com bastante capacidade cognitiva. Então, tirando esse preâmbulo, né, como eu vou voltando a dizer aqui sobre a questão das empresas, das pessoas dentro das empresas que não entendem o que o microgerenciamento faz pelo bem da empresa. Isso eu vou trazer para vocês. Os colaboradores poderiam também entender um pouco se eles conseguissem abraçar a visão da empresa, vestir a camisa da empresa e entender que aquilo vai favorecer eles no futuro próximo. Mas tudo bem, não tem como a gente ganhar todas as guerras de uma vez só. A gente ganha uma batalha por vez e aí no fim a gente vê se consegue definir algo proveitoso para as empresas, né? E, quem paga o salário não se pode dar o luxo de ver no que dá, né? A gente não pode se dar o luxo. A gente está pagando os olerites, nós estamos fazendo o dinheiro girar, a economia girar. Apesar de algumas pessoas acreditarem que o que faz a economia girar é um tal desse livro aqui, né? Mas não é isso que faz a economia girar, não. Economia quem faz girar somos nós, os empreendedores, as pessoas que fazem um microgerenciamento. E é aí que eu entro na questão do primeiro mito da autonomia restrita, que é colocada como eu preciso dar autonomia aos meus funcionários. Isso é mentira. Quando uma empresa diz que está te dando autonomia, não, eles estão sempre microgerenciando. E isso é algo que você precisa entender. O microgerenciamento sempre vai estar lá. Apesar de você achar que não está, ele está lá de alguma forma ou de outra. Isso eu posso comprovar para vocês. Vamos supor, cada área de uma empresa que você dá um microgerenciamento, eles vão entender de um jeito. O UX pede mais tempo para pensar, o financeiro ele pede mais dados, o RH pede mais conversa, o time de tecnologia ele vai pedir mais contexto e o cliente ele vai pedir a entrega. E no meio de tudo isso vai ter sempre um gestor entendendo que o microgerenciamento é importante. Por mais que você não perceba, ele estará lá. De uma forma ou de outra, o microgerenciamento estará lá pertinho de você. O que vocês têm que entender é que vocês precisam aceitar o quanto antes que o microgerenciamento é algo bom e faz parte do processo, faz parte de toda a engrenagem de uma empresa. Ok, dito isso, quem decide isso? A autonomia, ela vem para que as pessoas sintam uma certa liberdade, tá? Mas se você der autonomia demais e não controlar, você está fadado ao fracasso. Empresas que não controlam seus funcionários, geralmente são as empresas que vão à falência. Entenda bem, você que é gestor, que está começando agora, entenda bem, a sua empresa vai à falência se você não controlar bem os seus funcionários. Entenda, o John Doe aqui sabe do que está falando, são mais de 20 anos de experiência, eu sei do que eu estou falando, ok? Então a autonomia, ela sem direção, ela vai virar um ruído. As pessoas vão fazer o que querem e aí você não tem um controle. O Joãozinho lá que está desamparado, está sentindo fraco, ele se torna uma deficiência. A sua empresa lá pode ruir por dentro por causa de uma fraqueza no sistema de segurança cibernética, como eu já citei aqui. Mas isso não é só um dos motivos, tá? Existem outras coisas que fazem a microgestão ser importante na sua empresa. Então essa coisa de autonomia irrestrita, isso não existe. Existe no mundo fantasioso do colaborador, influencer de YouTube, de LinkedIn, que diz que todo mundo tem que ter autonomia e que não tem que controlar. Isso é
tudo falácia. Eu vou desbancar todos esses salafrários. São pessoas más que não entendem como funcionam as empresas e estão querendo buscar a destruição de empresas, principalmente brasileiras. E o meu capital não está todo aqui, meu capital está lá fora. Então, eu não estou falando por mim, eu falo por vocês gestores, eu falo por vocês empregados brasileiros. A microgestão é importante para a sua empresa, entenda. Um outro ponto, por que microgerenciar funciona no mundo real? Eu vou dar algumas questões para vocês aqui que eu separei, tá? As pessoas elas priorizam melhor quando sabem que alguém vai perguntar. Não é medo, é clareza. O que será cobrado primeiro é feito primeiro. Então, se alguém está em cima de você, te cobrando, te explicando, um gestor que sabe o que quer, ele vai cobrar e vai dizer o que ele quer, ele vai ficar em cima. Isso é fácil, as pessoas vão saber para onde ir. É ao contrário de você deixar as pessoas façam do jeito que vocês acharem. As pessoas vão começar a fazer do jeito que elas acham. E será que elas vão fazer do jeito que você quer que elas façam? É uma boa pergunta a se refletir. Então, o que eu digo que no mundo real, você dá o direcionamento, você ficar em cima, vir aqui com o tal do cheiro no cangote, que muita gente gosta de dizer. O cheiro no cangote, às vezes, salva uma empresa da falência. Se você der um cheiradinha no cangote, que é uma coisa muito pejorativa, é um pouco cômica, algumas pessoas gostam de rir, tirar sarro, mas a tal da cheirada no cangote não é nada mais, nada menos do que você inspecionar, para ver se a pessoa realmente, se o programador realmente está desenvolvendo a funcionalidade que você mandou ele desenvolver. Se o rapaz do UX, UI, está desenvolvendo a interface, está desenvolvendo realmente a experiência do usuário, se o pessoal do financeiro não está jogando tigrinho, não está fazendo outros tipos de atividades no horário do trabalho. E se o pessoal do RH está saindo para almoçar e ficando mais tempo para poder fazer comemoração, para poder preparar a confraternização, não que não seja uma coisa boa, é uma coisa boa para os colaboradores, mas você dizer exatamente o que cada um deve fazer e estar em cima de cada pessoa é extremamente importante. E vocês jamais vão ver alguém falando isso porque eu tenho meu capital todo no exterior, entendeu? E eu sou aqui praticamente um mensageiro da verdade. Eu não preciso desse canal, eu não preciso do dinheiro que advém das empresas que eu tenho no Brasil, porque eu tenho capital todo no exterior. O que eu falo aqui é a extrema verdade, baseada em fatos que eu estou trazendo para vocês. Um pouco de opinião, sim, mas muito fato. Se você quiser discordar, você pode dizer aqui que eu te contra-argumento num próximo vídeo. Tenha coragem de colocar aqui o que você pensa, que eu vou contra-argumentar você. É só você dizer e eu contra-argumento. Porque são mais de 20 anos de trabalho duro em empresas de diversos setores que você provavelmente, talvez ainda não tenha maturidade para entender determinados tipos, os argumentos que eu estou apresentando aqui com fatos, com vivência. Eu já vivi muito nesse mercado, no mercado brasileiro, já trafeguei por quase todos os setores industriais, no setor do agro, no setor siderúrgico e em diversos outros setores já trafeguei por todos. Conheço de cabo a rabo o Brasil todo e a América do Sul também. Já estive em alguns países, Chile, Bolívia, já estive na Argentina, no Uruguai. Conheço como funcionam os mecanismos corporativos nesses outros países e não se diferem muito do que acontece aqui no Brasil. Diferente do que é na Europa, nos Estados Unidos, onde a legislação é diferente. Mas cá entre nós, o microgerenciamento também se aplica lá, ok? Não é só aqui no Brasil e as empresas sabem, sem o microgerenciamento, elas vão à falência. Isso é muito importante, extremamente importante, tá? Você pode dizer o seguinte: olha, você está me microgerenciando. Uma pessoa pode reclamar, esse cara não sai do meu pé. Mas pelo menos estamos fazendo com que a empresa sobreviva.
Se você tem o seu emprego e você tem um chefe microgerenciador, agradeça que a sua empresa está viva. Ele está preocupado na sobrevivência. Você percebe que o país está instável. Pleno 2025 para 2026, o país está instável. Os chefes microgerenciadores estão mantendo as empresas de pé. Você deve se questionar: por que eu não estou colaborando com o meu chefe em fazer o microgerenciamento dos meus colegas? Você deve se questionar, pergunte ao seu chefe, porque o que você pode fazer para ajudar o seu chefe a manter a sua empresa viva, microgerenciar os seus colegas. Mas nisso aí eu vou falar em um outro vídeo, em um outro dia, um tema para outro vídeo, ok? Um outro ponto, um terceiro ponto, já falei de 2 pontos aqui, vou falar de um terceiro. Quem realmente odeia o microgerenciamento? Vamos ver quem odeia. Geralmente quem mais reclama são os encostados, são as pessoas que vivem no LinkedIn reclamando da vida, são as pessoas que estão sempre procurando uma recolocação no mercado. Você sempre vê uma pessoa com um badge na foto do LinkedIn, Open to Work, são pessoas que estão reclamando do microgerenciamento. Você já viu alguma pessoa empregada reclamando abertamente sobre o microgerenciamento no LinkedIn? Você pode ver no Instagram, no TikTok, porque não são redes profissionais. Você vê alguém reclamando do LinkedIn? Não, essas pessoas sabem que elas estariam traindo a sua empresa, estariam fomentando com que os seus pares fizessem o mesmo e destruíssem a sua empresa por dentro. Entendem? Conseguem entender? Então, essas pessoas geralmente reclamam de reunião, reclamam de feedback, essas pessoas reclamam de prazo, elas vão reclamar quando o prazo está muito apertadinho, vão reclamar, por que o chefe, muita gente às vezes diz para mim: John Doe, por que você coloca prazos tão apertados? Eu falo: porque dessa forma eu vou extrair o melhor de vocês. Reclamam de cobrança, muita cobrança, muita cobrança. Estão me pressionando. Você não quer ser pressionado? Então esteja na minha posição. Você vai ver o que é ser pressionado. Um cliente está em cima de você 24 horas, querendo saber se está entregue a funcionalidade que ele pediu para o seu sistema. Eu já estive nessa posição inúmeras vezes. São mais de 20 anos trabalhando no mercado de tecnologia, inclusive. Eu sei o que é. Você que é programador, tá vendo? Se você estiver vendo o vídeo aqui do John Doe pela primeira vez, você pode até dar um dislike no vídeo, não gostar, mas olha só, o que eu tô falando é verdade, tá? Você no fundo sabe que é verdade. Quando você tá numa lida, principalmente o Tech Lead, os Tech Leads vão entender o que eu tô querendo dizer. Quando você tem uma pressão externa vindo sobre você, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu time soltinho, fazendo o que quer? Não, você vai microgerenciar e vai fazer exatamente aquilo que você mais reclamou ao longo da sua vida quando você era um júnior, quando você era um pleno, alguém que reclamava muito de cobranças, reclamava muito de pessoas que ficavam em cima de você. Você vai fazer exatamente isso e provavelmente já deve estar concordando com tudo que eu estou falando até aqui. É difícil você ter um pouco mais de 100 de QI e discordar do que eu estou falando, porque você vai racionalizar em cima do que eu estou falando. Uma outra questão, os times novos vão precisar de controle. Entra um time novo ali na sua empresa. O que você vai fazer? Vai deixar ele fazer o que quer? Vai deixar ele tocar o projeto do jeito que quer? Não, eles precisam de controle. E o controle, ele vai vir com muita microgestão. Precisamos ficar ali em cima. Você, gestor, quando você vê um novo, um outsider entrando na sua empresa, principalmente a questão de segurança, você não sabe de onde esse rapaz veio, de onde essa moça veio, de onde essas pessoas que estão ali estão vindo. Bom, tenho ali um gestor contratando muita gente para uma nova squad dentro do seu projeto. Você vai fazer o quê? Vai deixar eles tocarem do jeito que quiserem? Não, negativo. Você vai microgerenciar essas pessoas. É isso, o que ninguém quer falar. Microgestão é uma coisa ruim. Negativo, você vai microgerenciar e vai verificar cada um o que está fazendo na hora do almoço, depois do almoço, antes de sair do expediente, principalmente. Quem está no home office não é microgerenciado. É sim,
Você vai perguntar de hora em hora o que a pessoa está fazendo, o que você está fazendo. Compartilha a tela comigo, me mostra o que você está fazendo. Eu quero entender o seu desenvolvimento. Não é assim que funciona? Ah, é assim que funciona. Profissionais imaturos vão precisar de direção, então tem lá no seu time uma pessoa nova, que não tem tanta maturidade, uma pessoa que está começando. Provavelmente você vai precisar da ferramenta chamada microgestão ou microgerenciamento, ou do inglês, mais uma vez, meu inglês está melhorando, micromanagement. Eu acho que é assim que se fala. Posso estar enganado, me corrija se eu estiver. Só nesse ponto eu já dei 3 bons motivos pelo qual você deveria, na sua empresa, estar usando um microgerenciamento. Se você não usa, você está muito enganado. Quem entrega não precisa pedir confiança. A confiança vem. Então, como é que você vai perceber a confiança? É a partir do microgerenciamento. Ninguém vai ficar pedindo, confia em mim, confia em mim. Não, eu só vou confiar em você quando eu observar bastante o seu trabalho. E mesmo depois de observar bastante, ainda assim vou continuar gerenciando o seu tempo, o seu horário. Não do mesmo jeito quando você começou. O microgestão ela vai diminuindo conforme o tempo e conforme a confiança, com certeza. Mas essa pessoa precisa fazer por onde? Não adianta só ficar achando que vai ganhar um pouco mais de liberdade com 2, 3 anos de empresa. Não, a confiança vem com anos, 10 anos, 15, 20 anos. Tem pessoas que trabalharam comigo há 10 anos, estão comigo até hoje. Essas pessoas, eu já não faço microgerenciamento mais, eu conheço muito bem elas. Elas é que fazem para mim todo o trabalho de microgerenciamento e trazem ao meu conhecimento, até porque um bom gestor, ele sabe delegar. Na verdade, é um tema para um outro vídeo, né? A empresa, ela não é um espaço terapêutico, ok? Não, isso aí é outra coisa, ok? A empresa é espaço de execução. A empresa é lugar de trabalhar. Então, se tem gente jogando Call of Duty no horário de almoço, já é um sinal de alerta. A tal red flag, que muita gente aí dessas bolhas red pill costumam falar, a tal red flag, né? Existe no mundo corporativo as red flags e uma delas é a pessoa jogando Call of Duty no horário de almoço. Isso é muito importante. Você que é um chefe, microgerenciador, deve perceber, olhar para os seus empregados. Você coloca um videogame na área de lazer das pessoas, observe, fica de olho. Quem é que está jogando fifinha na hora do almoço? Quem é que está jogando Call of Duty com os coleguinhas? Essas pessoas aí, você precisa ficar atento. Red flag, entendeu? O desenvolvimento pessoal, ele vai acontecer, mas a pessoa precisa estar em constante evolução, ela precisa estar demonstrando a sua evolução na empresa. Uma pessoa que está jogando Call of Duty no horário de almoço, eu acho que essa pessoa pode ser um problema futuro, não é verdade? Bom, e o objetivo, ele é fazer com que a pessoa seja o melhor profissional possível. E isso só é possível com o microgerenciamento. Para terapia existem outros ambientes, como você ir consultar um terapeuta de verdade e não o seu ambiente de trabalho, ficar jogando, trocando conversinha na copa, a não ser que seja conversa de trabalho para você fazer um bom networking, ok, conversinha na copa, não, negativo, fica de olho, chega e olha quem está conversando na copa, quem está conversando no corredor, fica sempre de olho. Essas pessoas que conversam demais e trabalham de menos são as pessoas que vão entrar na listinha no próximo ciclo de layoff, né? Nós sabemos como funciona. O microgerenciamento, ele não é o vilão, definitivamente não é o vilão como nós vimos aqui. É uma ferramenta que você como gestor, você como PO principalmente, você como gerente de projetos, você que está no cargo de liderança, diretor, presidente, em todos os níveis de gestão, precisam saber, a microgestão é a sua ferramenta principal para você controlar a sua empresa e manter ela saudável e viva. Então, você pode acabar usando mal ela? Pode, se você não souber lidar, não souber usar a ferramenta de forma adequada e discreta.
porque também se você fizer de uma forma muito exagerada, as pessoas podem entender mal, podem achar que você está cometendo algum tipo de crime, alguma coisa assim. Não é exatamente isso. A microgestão tem que ser feita de forma sutil e inteligente, tá? Ela, se for exagerada ou mal utilizada, pode ser vista de uma forma errada. É como você tentar pegar um martelo, que é uma ferramenta, e acabar pregando o seu dedo. Bom, não é exatamente para isso que é feito o martelo, na verdade. O martelo vai pregar o prego. Então, você tem que saber usar o microgerenciamento de forma correta. Mas, definitivamente, a microgestão, o microgerenciamento não é uma forma tóxica de liderar, negativo, como muitos influencers falam. Não, ela é a forma correta de um gestor liderar. Liderar, sim. Pessoas dizem que falam, a pessoa que é microgestora, ela não está liderando, ele é apenas um chefe. Negativo. O microgestor, ele zela pelos seus, por isso que ele está envolvido em todas as etapas. Pega isso com o tio Dou, tá? Se você odeia microgerenciamento, entenda o seguinte, você está indo na contramão do mercado, na contramão de tudo que é feito ao longo dos últimos 100 anos na indústria como um todo, no mercado como um todo, no mundo corporativo como um todo. E aí vem o motivo pelo qual você odeia o microgerenciamento. Primeiro motivo, talvez você odeie porque você odeia ser cobrado. Ser cobrado todo mundo é. Eu sou cobrado pelos meus clientes, pelos investidores. Eu cobro as pessoas que estão abaixo de mim e vice-versa, né? E vice-versa não. Aí, descendo, né? Sempre de cima para baixo, né? Cascata, nunca de baixo para cima. Mas a cobrança existe. Então, se você não gosta de ser cobrado, talvez você não devesse estar trabalhando no lugar onde você está. Talvez você devesse dar lugar a uma pessoa que gosta de trabalhar de verdade. Porque quem não gosta de ser cobrado, é muito provável que não gosta de trabalhar. Uma outra coisa, talvez você odeie explicar suas decisões. Você dizer exatamente o motivo que você tomou determinada decisão. Talvez você não goste de se explicar. Talvez você queira fazer as coisas e não saiba se comunicar. E aí, quando alguém te questiona, você diz, estou sendo microgerenciado. Será que é esse o seu caso? Bom, talvez seja. E aí, não adianta ficar com raiva do tio John Doe. Fique com raiva de si mesmo, da sua realidade. Você não sabe se comunicar. E a comunicação é extremamente importante. E isso é algo que é unânime. Não é só o tio John Doe que fala. É todo mundo na área, no mundo corporativo. Você não sabe se comunicar e odeia que as pessoas te cobrem. Essa é a grande verdade. Um outro ponto, um terceiro aqui para fechar. Se você odeia o microgerenciamento, talvez você ainda não esteja tão pronto para ter autonomia. Quem tem autonomia é porque conquistou ela. Como eu já falei, você conquista. Foram 10 anos para eu confiar no meu braço direito. Hoje meu braço direito tem autonomia. Eu cobro ele sim, mas sem a microgestão que eu cobraria de uma pessoa que trabalha há 1 ano, 2 anos comigo. Se você odeia microgestão, talvez você não esteja preparado para ter autonomia na sua empresa. Já parou para pensar? E você que é gestor, pense bem antes de você parar com o seu microgerenciamento. Talvez você esteja no caminho certo, talvez não, absolutamente está no caminho certo e está querendo ir para o caminho errado, o caminho da gestão livre, que deixa tudo acontecer. Quando a corda estourar, é em você que vão pegar, não é nos colaboradores que fizeram a besteira. Pensa bem. E uma última frase aqui, para a gente fechar todo esse vídeo. Confiança não se pede, se constrói, sempre depois da entrega. Se você não está entregando, você jamais vai conseguir a confiança do seu gestor, do seu chefe, do seu administrador. Pense bem antes de você achar que o microgerenciamento é algo ruim. Essa é a mensagem do tio John Doe. Se você gosta dessas mensagens que eu trago dos meus vídeos aqui, bom, considere se inscrever, considere hypar esse vídeo para que alcance outras lideranças que ainda não foram despertadas desse mal-estar que é o LinkedIn, trazendo mensagens de influencers que só querem cliques. Não, aqui é verdade, a verdade baseada na verdade.
ok? Então se inscreva, deixe um like, deixe um comentário aí, e se você não gostou, pode deixar aí que eu te respondo na próxima. Pode ter certeza que eu vou responder. São mais de 20 anos de trabalho duro, meu amigo. Não é fácil chegar onde eu cheguei, ok? São muitos anos de trabalho, muitos anos de dedicação completa, ok? Na próxima a gente conversa mais. Sempre um tema novo, sempre uma verdade nova.